Você provavelmente aprendeu na escola que o maior rio do mundo é o Nilo. Por décadas, essa foi a resposta padrão em livros didáticos e programas de televisão. Uma verdade geográfica quase inquestionável que colocava o gigante africano no topo do pódio. É uma imagem poderosa. As pirâmides, os faraós, a civilização que floresceu às margens de um rio que parecia eterno e incomparável. Mas e se eu te dissesse que essa certeza, essa base do nosso conhecimento geográfico, foi construída sobre um erro de medição? Um erro que só foi corrigido com a tecnologia do século XXI, revelando uma verdade que estava escondida nas dobras remotas e inacessíveis da Cordilheira dos Andes. A pergunta que realmente importa não é qual rio é o maior, mas sim, estamos medindo corretamente? A crença comum nos deu uma resposta simples, mas a ciência nos trouxe uma revelação chocante. A verdade é que o rio Amazonas não é apenas um pouco maior. Ele supera o Nilo por uma margem que redefine o que significa ser um gigante fluvial. O primeiro fato que encerra este debate começa não em uma floresta tropical, mas a mais de 5.000 metros de altitude, em um pico nevado no Peru. Por muito tempo, a nascente do Amazonas foi atribuída ao rio Maranhão, no norte peruano. Todas as medições partiam dali. No entanto, expedições mais recentes armadas com GPS de alta precisão e imagens de satélite provaram que a verdadeira fonte, a gota d'água mais distante do oceano, nasce em um riacho chamado Apacheta, ou, segundo estudos ainda mais recentes, no ainda mais distante rio Mantaro. Essa redescoberta não adicionou alguns metros ao Amazonas, ela acrescentou centenas de quilômetros. Estamos falando de uma distância maior do que a largura de muitos países. Essa revelação, confirmada por instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE, colocou o comprimento total do Amazonas em quase 7.000 quilômetros, superando o Nilo de forma definitiva. E se essa correção histórica já não fosse suficiente, ela apenas arranha a superfície do poder amazônico, pois o seu verdadeiro gigantismo não pode ser medido apenas em uma linha reta traçada no mapa. A validação da nova nascente do Amazonas não foi uma simples aventura, mas uma complexa operação científica que reescreveu os atlas do mundo. Expedições, como a realizada em 2007 por cientistas brasileiros e peruanos, enfrentaram condições extremas nos Andes para instalar marcos geodésicos e realizar medições precisas que antes eram impossíveis. Usando a tecnologia de GPS diferencial, que corrige distorções atmosféricas e oferece uma precisão de centímetros, eles puderam traçar o caminho exato da água desde seu ponto de origem mais remoto. A nascente no riacho Apacheta, alimentada pelo degelo do Nevado Mismi, ou a ainda mais contestada e distante nascente no rio Mantaro, mudam completamente o cálculo. Ao considerar o Mantaro, o Amazonas se estende por aproximadamente 6.992 quilômetros, enquanto o Nilo fica em torno de 6.853 quilômetros. A diferença é de quase 140 quilômetros. Pode não parecer muito em escala planetária, mas em uma competição que foi decidida por décadas com base em dados imprecisos, essa é uma vitória esmagadora e irrefutável. A evidência científica está nos dados de sensoriamento remoto, na análise hidrológica que confirma a continuidade do fluxo de água desde esses pontos elevados até a foz no Atlântico. E nos artigos publicados em periódicos científicos de renome. O erro histórico não foi por negligência, mas por limitação tecnológica. Era simplesmente impossível para os exploradores do passado, como o padre jesuíta Samuel Fritz, no século XVIII, penetrar e mapear com exatidão uma das geografias mais hostis do planeta. Eles fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham, mas hoje a ciência nos permite ver o que eles não podiam. A coroa do comprimento, portanto, foi passada. No entanto, focar apenas no comprimento é como julgar um campeão de levantamento de peso apenas por sua altura. A verdadeira supremacia de um rio é medida em volume, em força, em seu impacto no planeta. E é aqui que a competição se torna um massacre, nos levando ao segundo fato, o mais inacreditável de todos. E se eu te dissesse que o poder do Amazonas é tão colossal que ele não se contenta em fluir apenas pela terra, mas também comanda os céus,
criando um segundo rio, invisível e ainda maior, que flutua sobre nossas cabeças? Dominar os céus. Parece uma hipérbole poética, mas no caso do Amazonas, é uma realidade científica documentada e assombrosa. Este é o segundo fato, aquele que o título deste vídeo promete ser inacreditável e que eleva o Amazonas, de maior rio do mundo, a um fenômeno climático planetário. A crença comum é que um rio descarrega sua água no oceano. O Amazonas faz isso, é claro, e em uma escala que desafia a imaginação. Ele despeja mais de 200 mil metros cúbicos de água no Atlântico a cada segundo. Sozinho, ele é responsável por quase 20% de toda a água doce que chega aos oceanos do mundo. Mas a revelação chocante é esta. A quantidade de água que a bacia amazônica libera para a atmosfera, através da transpiração de suas mais de 390 bilhões de árvores, é ainda maior. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, calcularam que a floresta amazônica transpira cerca de 20 trilhões de litros de água por dia. Isso é mais do que a vazão diária do próprio rio. Essa massa colossal de vapor de água forma o que é poeticamente e cientificamente chamado de rios voadores. São correntes de ar carregadas de umidade, verdadeiros rios atmosféricos que viajam pelo continente, levando a chuva e a vida para muito além da bacia hidrográfica. A evidência disso é robusta e vem de modelos climáticos, rastreamento de isótopos de água e observações de satélite. É possível seguir a assinatura da água evaporada da Amazônia e vê-la cair como chuva em regiões do centro-oeste, sudeste do Brasil e até mesmo em países como Argentina e Paraguai. Se você já ficou fascinado com essa ideia de um rio invisível no céu, peço que deixe um like neste vídeo. É um sinal para que o algoritmo entenda que a ciência profunda e bem explicada merece ser compartilhada. Este rio aéreo não é apenas uma curiosidade estatística. Ele é a força vital que irriga o agronegócio brasileiro, enche os reservatórios que geram nossa energia e sustenta ecossistemas a milhares de quilômetros de distância. É um sistema de teletransporte de umidade em escala continental, um mecanismo que prova que a influência do Amazonas não se limita às suas margens. Mas como exatamente esse mecanismo funciona? E qual o seu impacto real quando esse sistema é ameaçado? O mecanismo por trás dos rios voadores é uma das mais belas e complexas sinfonias da natureza. O processo começa com a energia do Sol. Quando a radiação solar atinge a vasta extensão da floresta amazônica, ela não apenas aquece a superfície, mas alimenta o motor biológico de bilhões de árvores. Cada árvore funciona como uma bomba d'água natural, puxando a umidade do solo através das suas raízes e transportando-a até suas folhas. Através de um processo chamado evapotranspiração, essa água é liberada na atmosfera na forma de vapor. Uma única árvore de grande porte pode bombear mais de 1.000 litros de água para o ar em um único dia. Agora multiplique isso por 390 bilhões de árvores. O resultado é uma injeção de umidade na atmosfera tão massiva que cria sua própria zona de baixa pressão, atraindo mais ar úmido vindo do Oceano Atlântico. Essa massa de ar, agora supersaturada de umidade, é empurrada para o oeste pelos ventos alísios. Quando essa corrente colossal de vapor de água encontra a muralha intransponível da Cordilheira dos Andes, com seus picos de mais de 6.000 metros, ela é forçada a desviar. Como uma bola de bilhar batendo na lateral da mesa, esse rio aéreo faz uma curva acentuada para o sul, carregando toda a sua carga de chuva para o coração da América do Sul. A evidência científica para isso é incontestável. Estudos publicados por climatologistas renomados, como o brasileiro Carlos Nobre, conectam diretamente os períodos de desmatamento na Amazônia com a intensificação de secas severas no sudeste do Brasil, como a crise hídrica que atingiu São Paulo em 2014. Quando se desliga a bomba d'água da floresta, o rio voador enfraquece e as torneiras começam a secar a 2.500 quilômetros de distância. Essa interconexão prova que o Amazonas não é mais do que um rio.
é o coração de um sistema circulatório climático que sustenta a vida e a economia de um continente inteiro. Já estabelecemos sua supremacia em comprimento e em um volume que transcende a própria Terra, dominando os céus. O debate já deveria ter acabado. Mas o Amazonas guarda um último segredo, uma demonstração de poder final que ocorre exatamente onde ele encontra o oceano, provando que seu domínio não termina nem mesmo na costa. Chegamos ao terceiro e último fato, a prova definitiva que coroa o Amazonas de forma indiscutível. A crença comum sobre um rio é que sua jornada termina no exato ponto em que ele encontra o mar. A água doce se mistura com a salgada e o rio, como entidade, deixa de existir. É um final definitivo. Mas o Amazonas não aceita finais. Ele se recusa a desaparecer. A pergunta intrigante é: e se um rio fosse tão poderoso, tão volumoso, que ele não apenas desaguasse no oceano, mas o empurrasse para trás, continuando seu curso por centenas de quilômetros mar adentro? A revelação chocante é que o rio Amazonas faz exatamente isso. Sua foz não é um fim, mas a continuação do seu domínio. A força da descarga é tão colossal que a água doce do rio continua a fluir como uma camada distinta sobre a água salgada do Oceano Atlântico por mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior do que todo o estado do Amazonas. A evidência científica para isso é visível do espaço. Imagens de satélite da NASA mostram claramente uma mancha gigantesca de água de cor diferente, carregada de sedimentos, se estendendo profundamente no Oceano Atlântico. Oceanógrafos que navegam por essa região podem coletar amostras de água doce na superfície a mais de 200 quilômetros da costa brasileira. A salinidade do oceano é drasticamente reduzida em uma área imensa. A explicação detalhada para isso reside na pura física de sua vazão. O volume de mais de 200 mil metros cúbicos por segundo cria um rio no oceano, com corrente própria que empurra a água salgada para baixo e para os lados. Além da água, o rio transporta uma quantidade absurda de sedimentos, mais de 1 bilhão de toneladas por ano, que fertilizam o oceano e criam um ecossistema marinho único, que inclusive permitiu a descoberta de um vasto recife de corais na foz do Amazonas, um ambiente que se acreditava ser impossível de existir. A implicação surpreendente é que o Amazonas não é apenas um sistema fluvial, é uma força geológica ativa. Ele não só esculpiu o continente sul-americano, como também molda ativamente o fundo do Oceano Atlântico e influencia as correntes oceânicas e o clima global. Comprimento, volume aéreo e domínio oceânico, fim do debate. Se esses fatos explodiram sua mente, inscreva-se no canal para mais investigações que desafiam o conhecimento comum. E agora comente abaixo, qual desses 3 fatos mais te chocou? A nascente redescoberta, o rio voador ou o rio que não termina no mar? A conversa continua nos comentários.